um momento que Pedro negou Jesus. Amém? Vamos tentar entender os pensamentos, a revelação da palavra, nesse momento tão difícil que o nosso irmão Pedro viveu. Porque Pedro foi um homem que ele estava com Jesus, né? Os 3 anos e 6 meses que Jesus passou fazendo a obra na terra, Pedro foi um homem que estava com ele. No entanto, quando nós vemos que Jesus, ele precisava fazer algo assim de mais importância, quem que Jesus levava com ele? Pedro, Tiago e João. Amém? Tiago e João eram irmãos, né? Filho de Zebedeu, que era amigo de Pedro, porque Pedro e Zebedeu, eles eram donos de uma cooperativa de peixe, ali em Cafarnaum, na Judéia, Galileia, enfim. E veja que quando Jesus ia tomar alguma postura mais avançada, algo mais profundo, Jesus chamava esses 3. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá a característica que Pedro era um homem escolhido por Jesus para liderar a igreja primitiva. Por quê? Porque nunca você vai achar Jesus chamou João, Tiago e Pedro. Ou chamou Tiago, João e Pedro. Não, Pedro aparece em primeiro, sempre. Quando a palavra do Senhor vai falar, quando Jesus levou consigo, quando Jesus chamou, vai falar de Pedro, Tiago e João. Isso é uma anarquia. Pedro está em primeiro é porque ele já era escolhido por Jesus para ser o líder da igreja primitiva. Amém? No entanto, ele foi o líder da igreja primitiva. Amém, Jesus? Então, nós vamos procurar entender esse momento tão difícil que Pedro passou, porque esse momento, o momento em que Pedro nega Jesus, foi o dia mais difícil na vida de Pedro. Amém? Então nós vamos procurar entender isso. Amém? Dentro desse estudo. Abra a tua Bíblia, Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Vamos começar por aqui. Versículo de número 31. Em diante. Amém? Deixa eu testar o negócio aqui. Aí. Amém? Então vamos ler aqui, irmãos. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Isso aqui é Jesus falando com Pedro, tá? Olha o que ele diz. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Preste bem atenção, o diabo, o inimigo das nossas almas, chegou até Jesus, eu não sei se era enquanto Jesus estava orando, enquanto Jesus estava dormindo, ou enquanto Jesus estava no monte, não sei, mas Satanás chegou em Jesus e falou assim, olha, eu quero acabar com a vida dos seus discípulos. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo, em João 10:10, diz o quê? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o ministério de Satanás. Ele não consegue fazer outra coisa diferente. É o chamado dele, é a missão dele, é o ministério dele. Amém? Então olha o que Jesus está dizendo. Simão, Simão. E ele vai falar para quem? Ele vai revelar isso. Jesus vai revelar isso para quem? Para Pedro. Por quê? Ele vai ser o líder.
está sendo preparado para isso. Quem está entendendo, diga amém. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Aí está no plural, quer dizer, todos os discípulos incluem isso. Como se faz com trigo. Contudo, eu orei por vocês. Você está vendo, irmãos? Se Jesus não guarda a nossa vida, no português bem claro, já era. Essa é a grande realidade. Contudo, eu orei por vocês, para que a sua fé não desfalecesse. Então entenda, Jesus não repreendeu Satanás. Jesus orou para que a fé dos discípulos repreendesse Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Olha, vai prestando atenção no texto. Quando, porém, você se converter, agora ele está falando o quê? De uma transformação de vida. E vem de dentro para fora. O que Jesus está falando? Fortalecerá seus irmãos. Pedro, quando você estiver pronto, quando você realmente nascer de novo, você vai fortalecer os seus irmãos. Por quê? Porque ele vai ser líder. Ele vai ser o homem responsável pela igreja. Ele vai fortalecer os demais. Amém? Mas ainda Pedro não se converteu. Não nasceu de novo. O velho homem ainda está dentro de Pedro. O velho homem ainda em alguns momentos aparece. O velho homem, em algumas situações, toma a iniciativa da vida de Pedro. Quem está entendendo, diga amém. Assim é conosco também. O velho homem precisa morrer. Amém? O velho homem precisa morrer para que o novo homem possa nascer. Assim Jesus estava falando para Pedro. Vamos lá. Ele, porém, respondeu. Ele quem? Pedro. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha o que Pedro disse. Uma coisa, nós não podemos se desfazer de Pedro. Pedro era um homem corajoso. Era um homem bastante corajoso. Mas ainda precisava nascer de novo. Amém? E olha o que ele diz. Mas daí Jesus, que conhece a nossa vida, que sabe a intenção do nosso coração, que está muito mais à frente do que nós, amém? Olha o que o Senhor Jesus vai revelar para ele. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará que me conhece. Que balde de água fria. Que balde de água fria. Depois de uma revelação dessa, depois de um posicionamento desse, né? Eu vou até a morte, eu vou até a prisão do Senhor, não vou te abandonar de jeito nenhum. Jesus vem com um balde de água fria e coloca toda a coragem de Pedro aonde? Por terra. Dizendo: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai fugir da raia. Como muitos dizem, né? Você vai se acovardar. Você com medo da morte, com medo da cruz, com medo de estar lá do meu lado crucificado, você vai me abandonar. Amém? Agora vamos para o versículo, aleluia, de número 54. Posso pular para aqui mesmo? Pode? Vamos lá. Olha lá. Versículo 54, olha o que diz. Então, prendeu e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu. Ué, mas Pedro não era aquele que ia até para a prisão? Pedro não era aquele homem que ia até a morte com Jesus? Agora o seguiu.
Agora já, pô, peraí, alguma coisa mudou. Ele já começou a seguir Jesus de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Reconheceram Pedro. Reconheceram Pedro, porque Pedro estava onde Jesus estava. Amém? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Então, onde Jesus estava, Pedro estava. Se as pessoas conheciam Jesus, conheciam também a Pedro. Amém? Contudo, ele negou. Mulher, não o conheço. Jesus de Nazaré. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Imagine, irmãos. Imagine isso acontecendo. Cerca de 1 hora depois, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Por que Galileu? Porque ele estava trajado como as vestes que se usava na Galileia. Ele é um galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E preste atenção numa coisa: o que Jesus falou se cumpriu. O que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Isso acontece na minha vida, na tua vida. O que Jesus falar, isso vai acontecer. Amém, Jesus? Preste atenção nisso. O Senhor voltou-se o olho diretamente para Pedro. Jesus voltou o olho diretamente para quem? E olhou para ele, preso, sendo cuspido, sendo batendo na cara de Jesus. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Aqui, Pedro se converte. Aqui, Pedro nasce de novo. Quem está entendendo, diga amém. Há momentos que precisam de algumas experiências dessa forma. Há momentos que pessoas precisam passar por certos momentos como esse, para poder nascer de novo, para poder despertar. Amém, Jesus? Vamos para o estudo, por favor? Aleluia. Então, irmãos, nós vamos estudar essa característica. O que levou Pedro a negar Jesus? Por que Pedro tomou essa decisão? Porque Jesus falou. Será que é só por causa disso? Jesus não falou, aleluia, dizendo: eu vou te obrigar a me negar. Não, Jesus, ele já sabia que isso ia acontecer. Você está entendendo? Jesus não teve uma participação, não foi Jesus que endureceu o coração dele, não foi Jesus que fez ele fazer aquilo, não. Jesus já sabia que aquilo ia acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Pedro nega Jesus. Vamos lá. Uma das passagens mais marcantes da vida de Pedro, registrado nos evangelhos,
é a sua negação a Jesus por 3 vezes. Apesar de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro teve uma atitude de medo e covardia perante a pressão da prisão e julgamento de Jesus. Presta bem atenção. São 2 palavras aqui diferentes, distintas uma das outras, mas que traz para nós o quê? O começo desse rolo, desse novelo, para que a gente possa destrinchar isso. Amém, Jesus? Aleluia. Medo e covardia. Tá? Medo é uma coisa, covardia é outra. São 2 coisas distintas uma da outra. Mas são sentimentos humanos. Quem está entendendo, diga amém. São sentimentos humanos. E por que o medo e a covardia se apodera do ser humano? Quando o ser humano não tem uma certeza. Tá? A incerteza traz medo. A incerteza faz a pessoa se acovardar. Tá? Essa é a grande realidade. Então Pedro, ele estava incerto sobre, aleluia, aquele momento. Porque ele viu Jesus fazer milagres, né? Ele viu morto ressuscitar, paralítico andar, cego voltar a enxergar, surdo ouvir. Ele viu vários milagres, a multiplicação do peixe, a própria pesca que Pedro estava e participou, viu ali os peixes naquela rede, naquela pesca maravilhosa. E agora aquele momento acontecendo, ele olhando para Jesus ali, vendo Jesus fragilizado, homens comuns batendo nele, cuspindo dele, zombando dele. Pedro teve medo e se acovardou. Por quê? Por causa da insegurança. Que Jesus, aleluia, naquele momento, daquela forma, para o cumprimento da palavra, é claro, para que se cumprisse a palavra, Pedro se esqueceu dos ensinamentos, dos avisos que Jesus deu. Quantas vezes Jesus vai falar no Novo Testamento, é necessário que o Filho do Homem caia na mão dos pecadores. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao 3º dia ressuscite. Pedro se esqueceu disso tudo. Por quê? Porque era um momento que ele estava vivendo, o momento que ele estava vendo Jesus preso ali, era um momento que ele nunca tinha visto até então. Era algo novo. E tudo que é novo traz insegurança. Amém, Jesus? Entenda isso. Pedro era um dos mais notáveis discípulos de Jesus Cristo. Mas, olha esse mas aqui, presta atenção. Mas, ele também foi um homem de altos e baixos. O que é altos e baixos? Um dia Pedro estava rompendo em fé, outro dia Pedro estava chutando até as pedras, amaldiçoando até as árvores que estavam passando. Foi um homem de altos e baixos. Amém? Sabe quando você tem os desafios da vida, e às vezes esses desafios da vida faz você, aleluia, tomar certa postura, certa posição na sua vida. E é claro que se você não tiver concentrado, se você não tiver, aleluia, firmado na verdade, na palavra, você acaba escorregando em alguns momentos da vida. Com palavras, com decisões, com atitudes que vai influenciar de uma maneira negativa a sua vida. Então com Pedro não era diferente. Porque Pedro,
Ele não era um super-homem e nem um super-humano. Pedro era um homem de carne e osso como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Amém, Jesus? Então, de altos e baixos. Antes da sua verdadeira conversão, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então essa é a realidade. Antes da sua verdadeira conversão, ele negou Jesus 3 vezes. Né? Então esse processo de conversão na vida de Pedro demorou para acontecer. Demorou mais de 3 anos e 6 meses para acontecer. E olha que Pedro andou com Jesus, ouviu Jesus, dormia ali do lado de Jesus, né? Viu tantas coisas Jesus fazer, mas ainda não se converteu. E ele vai se converter nesse exato momento que ele nega Jesus. Jesus havia sido preso, estava sendo interrogado pelas autoridades judaicas, mas todos os seus amigos fugiram. E Pedro negou, temeu as consequências. Quando nós começamos a medir consequências, quando nós começamos a medir os acontecimentos da nossa vida, nós vamos começar o quê? A decidir o que é bom e o que é ruim para nós. Essa é a grande realidade. Porque quando nós começamos a medir consequências, começamos a medir, aleluia, situações, nós estamos procurando o quê? O que é o melhor para nós, o que é mais confortável. Amém? Mas nem sempre o que é mais confortável, nem sempre o que é mais fácil, é o que realmente você precisa fazer. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos olhar para esse exemplo, né? Porque Pedro temeu as consequências. Ele temeu o quê? O Império Romano. Ele temeu o quê? Os sacerdotes da época, Caifás e Anás, que eram homens sanguinários. Ele temeu o poder da época. Tá? Mas, por que ele temeu o poder da época? Porque ele esqueceu do poder que tinha Jesus. Ele esqueceu de quem era Jesus. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não podemos se esquecer quem é Jesus. Porque senão nós vamos também naufragar na fé. Nós vamos deixar a desejar ao Espírito Santo, a Deus, se nós começarmos a medir consequências para servir Jesus. Essa é a grande realidade. Vamos continuar. Como aconteceram as negações de Pedro? Olha que interessante. Como aconteceram as negações de Pedro? O que levou ele a fazer isso? Era a última noite de Jesus com seus discípulos. Era a última noite. Tá? Depois daquilo ali, eles só iam encontrar com Jesus de novo, ressuscitado. Jesus só ia aparecer ali a eles só iam se conversar novamente, já com Jesus ressurreto. Então Jesus em carne e osso, foi a última noite que os discípulos estiveram com ele. Amém, Jesus? Pedro e todos os outros já tinham tido os seus pés lavados pelo Mestre. Lembra dessa passagem do lava-pés, né? Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque Jesus estava preparando os discípulos, aleluia, para uma caminhada evangelística, para algo maior que era a igreja primitiva. Então, apesar de ali ter um ensinamento muito grande da humildade, dizendo que o maior tinha que servir o menor, e Jesus mesmo ali, tirando as suas vestes, né, de rabi, e colocando uma toalha na cintura, se humilhou.
ali. Por quê? Porque na época de Jesus, quem lavava os pés de alguém eram os escravos, eram os servos da casa que lavavam os pés. Jesus se fez de servo. Por que Jesus fez isso? Aquilo era uma preparação para o evangelho, lavar os pés, porque, né, calçando as sandálias, né, do evangelho da paz, diz aí em Efésios, né, capítulo de número 6, versículo 10 em diante, a armadura do Espírito. Então Jesus lavou os pés, porque o evangelho ia ser a continuação da vida deles. Mas mostrou também a humildade, dizendo para eles, olha, sirva e não queira ser servido. Essa é a grande realidade. Nesse momento de lavar os pés, o que acontece? Pedro, ele vai se indignar com Jesus. Ele vai dizer, mestre, o que é isso? O Senhor lavando os nossos pés? Mas que absurdo é esse? O Senhor não tem que fazer isso, somos nós que temos que fazer isso para o Senhor. O que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, o que é feito agora você não entende, mas mais tarde você vai entender. E outra coisa, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então não lava só o pé não, lava a minha cabeça, lava o meu braço, lava o corpo inteiro, me dá um banho. Então, porque eu quero ter parte com o Senhor. Amém? Então, nem tudo o que Deus faz na nossa vida, nós entendemos no primeiro momento. Tem coisas que nós vamos entender daqui a alguns anos, daqui a algumas semanas. Quem está entendendo, diga amém. Aí que as coisas vão se caracterizar, vão tomar forma e vai trazer para nós realmente qual era o pensamento de Deus. Amém? Também já haviam partilhado da última ceia. Ceia, comunhão, né? Então havia partilhado da última ceia. Eles estavam revestidos. A ceia é revestimento, é fortalecimento, é comunhão, é para fortalecer a base da igreja, a estrutura da igreja, que já estava formada pelos discípulos. Jesus deu um bonito discurso de encorajamento, aleluia, e despedida. Se nós formos, né, analisar a última ceia, Jesus passou vários ensinamentos para os discípulos. Mas o ensinamento de Jesus foi um ensinamento que de encorajamento. Porque em nenhum momento Jesus mentiu para os discípulos. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas eu vou vencer o mundo, ou eu venci o mundo, vocês vencerão também. Então, se Jesus foi afligido, por que nós não seremos afligidos? Mesmo nesse tempo de hoje nós estamos vivendo. As aflições faz parte de uma vida cristã saudável. E nós precisamos saber lidar com isso, como Jesus lidou na sua época. Amém, Jesus? Mas a realidade é, a aflição, ela em algum momento, em alguma hora, ela vai cruzar o nosso caminho. E precisamos estar preparados para lidar com esse tipo de situação. Amém? Então, Jesus foi a última noite, houve uma santa ceia naquela noite, aonde Jesus, aleluia, disse muitas coisas para os discípulos em estudo e também os encorajou. Amém? E era uma despedida. Jesus estava despedindo também ali dos seus discípulos, né? Por algum momento, né? Por algum momento aí ele estava se despedindo. Do julgamento de Jesus até a sua crucificação durou uma semana. Foram 7 dias. Porque iam apresentar Jesus na Páscoa. E quando eles prenderam Jesus, prenderam na festa do pão asmo. Então foi uma semana Jesus sendo castigado. Jesus aguentou uma semana de castigo. É que no filme parece tão rápido, né? Parece que foi tudo o mesmo dia, né? Mas não foi.
Jesus durou uma semana, foi apresentado na Páscoa. Na Páscoa havia, né, aquela tradição que o Pilatos, né, que era governador ali de Israel, ele chegava e apresentava quem ia ser crucificado, apresentava um outro preso, e aí a população, escolhe quem quer que vocês solte aqui, eu vou ser bonzinho agora, nós estamos na Páscoa, na festa tradicional de vocês, eu quero ser bonzinho, quem quer que vocês soltem? Quem quer que vocês, aleluia, dê liberdade? Aí eles escolhiam um dos criminosos para soltar. É claro que com Jesus foi Barrabás, né? Só que Barrabás, ele era um inimigo número 1 dos romanos ali nos territórios de Israel. Pilatos nunca imaginou que iam pedir para soltar Barrabás. Falou, não, isso não vai acontecer. Esse camarada é terrível. Mas o que aconteceu? O terrível aconteceu. O povo não teve compaixão do Senhor Jesus, mas teve compaixão de um assassino chamado Barrabás. Então tudo isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou explicando para os irmãos, levam para uma decisão de Pedro. Entenda isso. Não foi uma simples decisão. O contexto daquele momento levou Pedro a tomar essa decisão. Amém? Após a ceia, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, onde passariam um tempo em oração. Mal sabia os discípulos que, em instantes, aconteceria a prisão e o julgamento de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Dá uma pausinha aqui para mim. Põe João 18:1 para mim. Presta bem atenção. 18:1. Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Que momento foi esse? Quando Jesus terminou de orar, aonde era essa oração? No Getsêmani. Jesus orou para atravessar um vale chamado Vale de Cedron. O Vale de Cedron é conhecido como Vale de Cedro. Mas se você for olhar ali na tradução grega ou até mesmo no hebraico, você vai ver que a madeira cedro, ela é conhecida como uma madeira escura. E esse Vale de Cedron, em hebraico, não está um vale de cedro, está escrito como vale escuro. Por quê? Porque o cedro é uma madeira escura. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus orou para atravessar o vale da escuridão. Sabe quem já tinha passado por lá? O rei Davi. E ele escreveu: ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus é comigo. Então, Davi passou pelo vale de Cedron, pelo vale da sombra, pelo vale da escuridão. Agora, é interessante que Jesus orou primeiro para enfrentar esse vale. Amém? Atravessou o vale de Cedron, do outro lado havia um olival, ou em algumas traduções jardim, onde entrou com eles e aqui prenderam Jesus. Agora, para nós deixarmos mais interessante isso, Jesus orou por 3 vezes no Getsêmani. E orou por 3 vezes pela mesma coisa. Qual foi a oração de Jesus? Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade.
Para ficar mais interessante ainda, um pouco antes, a mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, chegou até Jesus e disse a Jesus: Senhor, permita que lá no teu reino, os meus filhos, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. O que Jesus disse para ela? Disse para ela assim: eles agora não podem beber o cálice que eu beberei. O que ele estava falando? Da sua morte. O que ele orou para Jesus, para o Pai? Afasta de mim era a morte, a crucificação. Só que Jesus vai dizer para a mãe de Tiago e João: mas lá na frente eles beberão meu cálice. Quer dizer, porque Tiago foi morto, decapitado, e João foi aquele que teve a visão na ilha de Patmos, né? Mas ele passou por um momento difícil, foi preso, foi lançado, né, num balde de negócio quente lá. Enfim, ele enfrentou também a morte, o cálice da morte. Amém, Jesus? Só para que você entenda. Tudo isso está nesse contexto de Pedro. Pedro está vendo tudo isso. Pedro está observando tudo isso. Pedro está participando de tudo isso. E é claro que no momento difícil, no momento de perda, no momento de adversidade, cada ser humano tem um tipo de comportamento. Uns ficam tranquilos, outros já ficam nervosos. Outros conseguem raciocinar no meio do caos, outros já não conseguem. Então cada um tem um tipo de relacionamento, tem um tipo de posicionamento. Amém? Pode voltar para o estudo para mim, por favor. Nós já vamos encerrar já. O restante fica para a semana que vem. Era a última ceia de Jesus com o seu. Já li isso daqui também. Vamos lá. Após a ceia, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, onde passaram um tempo em oração. Mal sabiam os discípulos que, em instante, aconteceria a prisão e o julgamento de Jesus. Pedro é avisado. Dentro de todo esse contexto, Pedro vai ser avisado. Amém? Então, presta bem atenção, Deus não faz nada antes de avisar o homem. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque Deus tem que dar satisfação para o homem? Não. Deus criou o homem, né? E fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus não tem obrigação de avisar o homem, mas Deus faz isso pela sua fidelidade que ele tem com alguns homens, né? No caminho para o jardim do Getsêmani, Jesus revelou que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Então foi para onde? No caminho do Getsêmani. No caminho, ali onde Jesus vai fazer uma oração, uma mesma oração por 3 vezes. O negócio estava tão feio, tão pesado, que ele orou 3 vezes a mesma coisa. Esse foi o dia mais difícil do Senhor Jesus. Amém? Foi o dia mais difícil do Senhor Jesus na terra. Aleluia. Jesus previu também que todos o abandonariam. Mas Pedro afirmou sua lealdade, prometendo nunca fazê-lo. Às vezes nós falamos coisas que nós não podemos sustentar lá na frente. Às vezes nós tomamos certas posições, ou algumas pessoas tomam certas posições, que não podem sustentar lá na frente. Amém? Agora, entenda, saiu da boca, virou compromisso. Quando sai alguma palavra da minha boca, quando sai alguma palavra da sua boca, por que virou compromisso? Porque o diabo ouviu e Deus também ouviu. Então nós precisamos o quê? Honrar o que falamos. Porque senão nós vamos dar margem para o diabo nos atacar, ou vamos dar margem, aleluia, para sermos abençoados, cumprindo a palavra pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Jesus confirmou
Mas Pedro insistiu que mesmo que tivesse que morrer, jamais o negaria. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém, Jesus? Nós estamos na parte 6 de 14 desse estudo, tá? Então, o que vai acontecer? Semana que vem a gente volta, aleluia, para continuar esse estudo. Amém? Amém, Jesus? Então, eu peço aos irmãos, né? Leia essa passagem inteira, tá bom? Em casa. Venha já com alguma coisa formada dentro da sua mente, do seu coração, para a gente confrontar aqui, né? Isso aqui é um estudo, amém? Então a gente precisa confrontar o estudo para que a gente possa extrair do estudo coisas boas para a nossa vida, amém? Mas até aqui o Senhor falou nesta noite, e terça-feira que vem nós começamos aqui no slide número 7, e eu vou dar uma panorâmica novamente, né? Uma introdução, para que não perca a linha de raciocínio, e nós voltamos aqui para entender o que levou Pedro a negar Jesus 3 vezes. Amém? Quem entendeu, diga amém. Obrigado, viu, Ana Júlia? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Acende as luzes para nós aí. Pagamos algumas para ficar melhor aí o slide. Mas agora a gente já pode acender para poder orar ao Senhor nesta noite. Amém?